eu digo que é possível colocá-los apenas em uma mão, a quantidade de amigos que temos. Eu estou falando de amigo. Coloquialmente, às vezes chamamos muita gente, meus amigos, mas é coloquial, é formal, é aquela questão de, no genérico. Mas, na verdade, colega é uma coisa e amigo é outra coisa. Pode ser considerado colega, por exemplo, aqueles que trabalham conosco, estudam conosco, congregam conosco. E aí, quando eu coloco congrega, eu escrevo congrega, aí eu preciso... Nem todos nós aqui somos amigos, e não tem nada de errado com isso. Mas somos colegas. Um vizinho, e etc. Então, nós temos muitos colegas. E temos alguns amigos. Eu não sei o nome de todos os meus colegas de púlpito. E nem todos são meus amigos. E não é depreciativo. Assim como eu sei que é também para comigo. E tem alguma coisa de errado com isso? Não. Amigo nós escolhemos. Amigos nós maturamos. Nós preservamos. E há aqueles que Deus nos apresenta, irmãos. Tem amigos que Deus nos apresenta. Há um tempo de amizade, às vezes não é tão longo, mas parece que a gente já... É aquele famoso, parece que o espírito... Lá fora a gente costuma ouvir, e até dizemos, o santo bate. O espírito, a gente se une. São amigos que a gente vai cultivando e vai zelando, e a gente vai tendo, e são, de fato, maravilhosos. Mas não se esqueça, há os colegas. Mas eu quero fazer aqui uma observação, porque existem os amigos, existem os colegas, e existem os conhecidos. Então, imagine um grupo de amigos, os colegas que trabalhamos, congregamos, estudamos, são os vizinhos, e tem os conhecidos, que a gente sabe quem é, mas não sabemos às vezes nem o nome, e não conhecemos muita coisa, mas são conhecidos de idas e vindas, lugares de compras. Só que eu quero alongar ainda, para que nós entendamos isso aqui, e essa pergunta de Jesus. Porque existem os amigos, existem os colegas, existem os conhecidos, e existem os outros. E aí eu coloco os outros, aí eu coloco assim, reticências, e aí eu tenho que observar. Existem aqueles que nós toleramos, existem os invejosos, existem os falsos, existem os interesseiros, os convenientes, os intrusos, existem os sem noção, existem os chatos e existem os insuportáveis. Quando eu falo assim, para que você entenda, não julgue, pelo amor de Deus, pastor, não fale isso aí, não julgue não, escute tudo que eu vou dizer, aí depois você julga. Porque existem, irmãos, classe de pessoas de todos os jeitos. E não é lá ou cá, e não é só os outros, porque parece que quando falamos, falamos dos outros, como se nós, é nós. A pergunta de Jesus para Judas, e eu já vou trazer a tradução daquilo que Jesus está querendo dizer para ele, é interessante porque, para com Jesus, não dá para fingir ser o que não somos. E a mensagem aqui não é para falar de coleguismo entre nós, a mensagem aqui não é para falar se somos amigos ou não. Aqui a questão é, imagine Jesus fazendo essa pergunta para cada um de nós, individualmente. Amigo, a que vieste? Agora imagine todo esse bojo, qual tipo e qualificação de amigo nós somos? Para
Jesus. Como tem sido nutrido essa relação de amizade? Imagine Jesus no Getsemane, e nós chegando e ele então olhando para nós, com qual conotação ele diria isso? Até porque quando nós falamos de amizade, propriamente dito, a Bíblia, ela nos fala de vários e bons amigos. Eu cito aqui aos irmãos duas duplas, um no Antigo Testamento, que foi Jonathan e Davi, símbolo de amizade extraordinário. Poderia citar muitos outros, mas Jonathan e Davi, a Bíblia diz que a alma deles se apegaram. Quem é Jonathan? Filho de Saul. Quem é Saul? Rei de Israel. Quem é Davi? Um camponês, um pastor, um filho do Jessé. Só que Deus havia reprovado Saul e havia aprovado Davi. Quem era para ser sucessor no trono de Saul? Jonathan. Mas Jonathan entende que não é para ele agora assumir o trono, mas é Davi. A Bíblia diz que eles se tornam amigos de tal forma que eles fazem um pacto, uma aliança. E dizendo um ao outro, se um de nós dois morrermos, quem ficar vivo vai cuidar da família do outro. Olha que coisa de amizade. Ele está ligado. Tanto que Jonatas morre e Davi vai assumir toda a família de Jonatas. A famosa história de Mefibosete, que nós vamos encontrar na Bíblia, Davi honrando a descendência de Jonatas. Eles se pegaram, a alma deles se apegaram, a ponto de Saul querer matar Davi e Jonatas livrar Davi da espada, da lança, do seu pai. Irmão, eu estou falando de algo que precisa de ser muito amigo. Eu livrar alguém que é alvo do meu pai, e saber que meu pai está errado, e eu poupar a vida, dar estratégias para ele, e dizer para ele, o próximo rei não sou eu, é você. A nossa alma se ligou. Irmãos, isso é algo extraordinariamente maravilhoso. Eu só estou trazendo isso aqui, até porque eu não estou aqui, como já disse, para pregar, para falar das nossas amizades, mas é da nossa para com Deus, mas é só para nós entendermos aqui o que é uma aliança, e o que é a amizade que transcende e supera ser conhecido, coleguismo, ou qualquer outro tipo de coisa que achamos que pode se colocar aí no âmbito da amizade. No Novo Testamento nós temos, e eu poderia citar muitos, mas eu cito aqui Paulo e Lucas. Paulo faz sua primeira viagem missionária com Barnabé, mas quando vão retomar tem um cisma por causa de João Marcos. Barnabé e João Marcos tomam uma frente missionária e vão para Chipre. Paulo chama Silas para revisitar as igrejas. Em viagem eles passam em Troade, eles tomam lá Timóteo, e depois eles tomam Lucas. E essa caravana tem 4 missionários. E Lucas se apegou de tal forma a Paulo, ele deixou a sua formação, aspas, profissão de médico, para ser agora um missionário e amigo de Paulo. Ele segue Paulo, ele acompanha Paulo. Onde Paulo está, ele está. A ponto de quando Paulo está escrevendo a sua última carta, 13ª epístola, que é a seu filho na fé Timóteo, ele chega a dizer das suas prisões e dos seus julgamentos, olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Ele está falando de uma prisão. A questão é que há amigos, irmãos, e há amigos. É por isso que eu coloco como título para essa mensagem, há amigos e há amigos. Quando nós lemos o proverbista Salomão, em Provérbios 17, narrar algo muito interessante a respeito de amizade, ele vai dizer que em todo tempo ama o amigo
E na angústia nasce o quê? O irmão. Agora é interessante que quando eu pensei nesse versículo, é um versículo muito verdadeiro, o proverbista ele coloca aqui a irmandade acima da amizade. Ou seja, em todo tempo, ama o amigo. E na angústia nasce o irmão, ou seja, ele está colocando, há ainda essa transcendência. Só que para todos os efeitos, e eu quero crer que vocês concordarão, nós temos irmãos de carne. Eu tenho alguns irmãos. Mas eu tenho pessoas que são mais chegadas do que alguns dos meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Não tenho problema com meus irmãos. Mas há amigos que nasceram na vida, na lida, que eu converso coisas que eu não converso com os meus irmãos. Quando o proverbista no Provérbios 18, 24, ele vai falar alguma coisa desse tipo ainda, ele vai dizer, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, alegrar-se, mas há amigo mais chegado que um. Então veja como ele coloca, tem hora que vai nascer na angústia, não um amigo, mas um irmão, mas há amigo que é mais chegado que um. Então veja que aqui os pontos de vista para ele é coloquial, e a cada momento ele vai dizer, olha, há e há irmão e há irmão, há amigo e há amigo, e não tem nada de errado, é que ele está colocando assim, ter amigo é muito bom. Ele chega a dizer assim, que quando os amigos estão andando e tem frio, um texto que é muito confundido, as pessoas colocam isso achando que ele está falando para casal, mas está falando de dois amigos, que o dormir juntos e abraçados, os dois se aquentarão, para que não haja nenhum tipo de problema em terem frio. Ele está falando da amizade. Se for o caso, um amigo esquenta o outro, calor humano, a amizade, de não deixar o outro, inclusive, se for o caso, morrer de frio. Essa é a questão da amizade. Mas é interessante que aí a gente voltando para o texto, e já caminhando para o fim, é que Jesus, quando recebe o Judas, e ele havia acabado de passar pela última Páscoa, ele institui a ceia, e Jesus havia dito para eles, que aconteceria o abandono deles, os discípulos, os 12, naquela mesma noite, o abandonaria. E eu não sei se os irmãos repararam, mas quando nós lemos o versículo último desse texto, que é o versículo de número 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Todos fugiram. Jesus tinha dito mais cedo, vocês todos me abandonarão. E eles todos disseram, não te abandonaremos. Se alguém chegar para te apanhar, nós pulamos na frente. Ninguém te pega. O Senhor disse, fique tranquilo, vocês todos me abandonarão ainda hoje. A questão é que Judas sai antes. Ele já havia vendido Jesus, e agora tem um combinado. Nós vamos pegá-lo. Quando nós chegarmos já vai estar meio escuro, é meio difícil, por mais que estejamos ali com luzes, lanternas. Como sinal eu vou beijá-lo. Então aquele que eu beijar, vocês podem apanhá-lo. A questão é que para nós aqui no Ocidente nós temos a cultura do cumprimento com um beijo no rosto, então acha-se que foi um beijo no rosto, mas não foi, irmão. Costumava-se beijar um mestre na mão. E no Oriente tinha essa questão do respeito, beija-se a mão. Então quando Judas está dizendo, eu vou beijá-lo, eles estão atrás. E a Bíblia diz que com lanças, com porretes, estão indo para pegar alguém que é de alta periculosidade. E Jesus mesmo disse, espera aí, mas eu estou todo dia com vocês. Vocês vêm com esse armamento todo e não me prenderam antes, por quê? Mas tudo bem, tinha que se cumprir o que os profetas disseram. Então vamos. E quando acontece isso, todos os discípulos
fogem. Mas quando Judas está vindo, e Jesus, que é Deus, e é onisciente, e sabe o que está dentro do coração de Judas, até porque mais cedo na Páscoa, Jesus já havia dito que um deles era um demônio, e que o trairia. Quando Judas vem vindo, irmãos, a exclamação de Jesus, a interrogação de Jesus é muito interessante. Amigo! Eu tenho para mim que ele diz alto, como se ele estivesse vendo ele vir assim como num corredor, e tem bastante gente. Amigo! A que vieste? Irmão, e a pior coisa é quando a gente está errado, e alguém fala assim alto e recebe-nos com uma certa honradez, e a gente parece que quer cavar um buraco para entrar dentro, como se todo mundo soubesse que a gente está com alguma pendência, alguma coisa. Só que quem está dizendo que ele é amigo e quem está perguntando a ocupação dele naquele momento, não é outro, senão aquele que sabe de tudo. Agora, olha que coisa interessante, é que esse termo amigo aqui, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. E esse termo amigo aqui, as 3 vezes que aparece no Novo Testamento, todas foram Mateus que escreveu, e as 3 vezes foram Jesus que falara. E as 3 vezes tem um tom, aspas, de uma ironia do próprio Jesus com o termo amigo. Porque o termo amigo aqui, traduzido do grego ao português, numa definição bem curta, é companheiro, amigo. Mas esse tal termo aqui, ele tem uma conotação carregada de uma depreciação, no que diz respeito à verdadeira amizade. Ou seja, Jesus, quando ele chama ele de companheiro, de amigo, o qual Jesus está se dirigindo aqui a Judas, nesse sentido aqui, é de impostor. A questão aqui não é que ele está dizendo que ele, Judas, é amigo, mas o termo aqui é impostor, amigo que se faz, que se ultraja. Então, as 3 vezes que Mateus escreve que Jesus está falando, inclusive a outra, ele está falando a respeito de uma parábola daqueles trabalhadores que saiu um pai de família para assalariar desde manhã. Eu vou dar um dinheiro para você, vou dar um dinheiro para você. Quando chega, faltando 1 hora para o dia terminar, disse: o que você está fazendo aqui? Não, ninguém me assalariou. Ele disse: vai lá para a minha vinha. E depois ele disse para alguém: começa a pagar do último, depois até o primeiro. Aí ele paga 1 denário, aí o primeiro tinha sido tratado 1 denário. Quando ele viu o último que só trabalhou 1 hora, ele disse: espera aí, ele recebeu o mesmo que eu, vou receber muito mais. E quando ele recebe 1 denário, ele falou: mas espera aí, ele chegou agora, e eu estou desde manhã. Aí Jesus está assim: amigo, o que eu tratei com você foi o quê? Jesus está dizendo assim: ô seu impostor, o combinado não foi esse? Então Jesus, ele cita dentro de um contexto de assim: ô amigão. Ou seja, imagine, colocando aqui para nós, aí chamando assim, parece que a ironia é maior ainda, né? Ô amigão. E Jesus cita isso para dizer assim: você está achando que está falando com quem? Ele fala numa outra parábola de uma núpcia, de um casamento, mas que não vieram os convidados, e depois ele está lá, convida, e tem um que não tem veste nupcial, não tem veste para a festa. Ele disse: ô amigo, como é que você vem para uma festa sem roupa adequada? Tira ele daqui, amarra-o e lança-o nas trevas exteriores. Então, quando ele chama de amigo ali, você chegou sem roupa nupcial, sabe o que ele está dizendo? Como é que você vem para um banquete vestido dessa forma? E Jesus está dizendo assim: você é um impostor. Você está vindo para uma festa com um caráter totalmente averso.
para Judas, Jesus fala com o mesmo peso. Impostor, a que vieste? Olha que coisa. Quando Jesus sabe o que ele vai fazer, e essas versões são muito interessantes, e eu até anotei uma versão aqui, que é a nova versão transformadora, que para esse pedaço de verso, ele vai dizer assim: amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Ou seja, aqui não tem nenhuma interrogação, é a melhor versão para esse pedaço de verso. Amigo, faça de uma vez o que você veio fazer. Ou seja, o que você veio fazer é ser leviano, é me entregar, é ser falso, é ser um impostor, é isso que você é? Faça então. Não tem outra coisa para ser feito, então faça. A questão toda aqui, irmãos, é que quando Jesus diz isso a Judas, e a pergunta que paira ao meu coração, e é o que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, nessa última ceia do ano de 2025 é: nós entrando esta porta, hoje, estes meses, este ano, estes tempos, Jesus olhando para nós, como Ele nos viu? Como é que nós nos apresentamos diante dEle? Ainda dá muito tempo de nos retratarmos, porque diante do Senhor, o amigo aqui é bem entendido, e não é amigo, é o amigão, é o impostor, é alguém que quer fraudar, é alguém que veio só para fazer a maldade, que veio maquinando e veio chegar diante dele só para entregar para os outros, para ser preso. Mas a questão é que Jesus vai perguntando, irmãos, e não há como excusar-se, desculpar-se dessa pergunta que é tão emblemática. Judas, o que você veio fazer aqui? Irmãos, que nós tenhamos um coração verdadeiramente aberto, um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração devotado, um coração que se arrepende e sabe que é pobre por si só, miserável, um coração de que não é de alguém que quer enganar, mas é um coração de alguém que quer acertar e dizendo: Senhor, eu cheguei, eu vim, é o estado que eu tenho, é esse que eu sou, mas eu quero lhe pedir, me muda, me ajuda, troca aquilo que é o meu coração ruim, pervertido, maligno, por um coração novo que é teu. Dá-me a alegria da salvação, dá-me a alegria de estar diante de ti. Eu não vim aqui para ser mais um, eu não vim participar de mais um rito. Senhor, eu preciso da tua presença, eu não aceito sair daqui da mesma forma que eu entrei. Senhor, o Senhor verdadeiramente é o meu amigo, eu não tenho sido o seu, mas eu sei que o Senhor é meu, e eu sei que se eu chegar diante do Senhor, como eu devo chegar, como alguém que não é, não tem, não faz, é imerecedor, mas o Senhor é poderoso para me ajudar. Eu só te peço, trabalha em mim, retira de mim aquilo que não te agrada, aquilo que não te pertence, e me ajuda, Senhor, a te servir como de fato o Senhor merece ser servido. Querido, receba essa palavra e não entenda como eu, estando aqui, porque parece que quando alguém às vezes vai pregar, tem uma razão de que está alfinetando. Não, pelo amor de Jesus, não me entenda assim. É porque quando esse texto me veio à mente, eu fiquei pensando quantos de repente de nós estamos como Judas, já tão embrenhado nas malignidades, que a gente chega, irmãos, a dizer Rabi, e beija a mão,
mas estamos tão longe, descompromissados. Mas a amizade verdadeira é aquela da qual Jesus, quando nos vê chegando, imagina Ele dando um sorriso, dizendo, pronto. É assim que ela é, assim que Ele é. Mas é de coração, vem, entra, me traga o que você trouxe. Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é sincero. Senhor, o Senhor é o meu verdadeiro amigo, e eu quero me tornar também seu amigo. O versículo último, e aqui eu já encerro. Todos fugiram. Espera aí, quantos discípulos Jesus tem? 12. E quantos ficaram? Nenhum. Jesus estava ruim de amigos, irmãos. A questão é que Jesus continua o mesmo. A questão é que às vezes nós temos as síndromes de mesmice, de quando viemos do mundo, ou de quando a nossa educação na tenridade foi assim, e vimos assim, e aprendi assim. Irmão, Jesus continua mudando, Jesus continua transformando, Jesus continua ajudando a quem quer ser ajudado. Se você se enquadra dentro daquilo que são os 12 discípulos de alguma forma, e olha que há 12 pessoas diferentes, 12 homens com caráter diferente, 12 homens com personalidade diferente, 12 pessoas que chegaram diante de Jesus totalmente diferentes. Jesus talhou todos, Jesus discipulou todos, Jesus amou todos, mas na hora do vamos ver, vem um que ainda vem traí-lo, vendendo, e ele só diz, impostor. Irmãos, isso é pesado, mas foi a palavra do próprio Jesus para Judas. Por mais que ele já havia recebido o preço, o valor, por mais que ele já havia feito o que tinha de ser feito, entregou. Mas eu creio, eu sempre creio, que se ele tivesse se prostrado diante do Senhor ali, a misericórdia do Senhor estaria de fato aberta a ele. A questão é que às vezes nós carregamos conosco, irmãos, um orgulho muito grande, de acharmos que está tudo sob controle, mas tem muita coisa que às vezes não está sob controle. Mas Jesus nos convida a cercarmos a sua mesa e chegarmos diante dele dizendo, Senhor, me ajuda, me receba, me transforma, me abençoa, me ajuda, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, me ajuda. Meu convite a mim mesmo, de como orador a como quem ouve, e a todos vocês, irmãos, se o Senhor nos der a oportunidade de viver 2026, que tal nós darmos uma guinada na nossa vida em termos de, Senhor, eu quero, já em janeiro, estar em Ti, me faça um bom amigo. Jesus é um amigo verdadeiro, mas que nós sejamos bons amigos para com Jesus. Não sejamos impostores, não sejamos levianos, não sejamos interesseiros, não sejamos oportunistas, não sejamos alguém meramente tolerável, convenientes, mas que nós sejamos verdadeiramente amigos do Senhor, e que Ele nos abençoe, nos abrace, nos guarde, nos ajude, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Que Deus em Cristo te abençoe. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Tenho certeza que Deus falou ao teu coração, como falou ao meu coração. Pastor Carlos Monteiro, a ministração da ceia. Queridos irmãos, boa palavra da parte do Senhor. Eu
quero contar rapidinho como é bom a gente ter o Senhor como amigo. Estou dizendo um minutinho só. No congresso do Creio esse ano, eu tive uma experiência com Deus forte no domingo à noite. Eu estava sentado aqui nesse pilar aqui, na segunda fileira, e o culto foi correndo, e eu disse no meu cantinho: Jesus, eu gostaria tanto que o Senhor me desse um abraço aqui hoje, e não importa quem seja, nem que seja uma criança, eu gostaria de receber um abraço do Senhor. Se o Senhor gosta de mim mesmo, se o Senhor me ama mesmo. E o culto foi correndo, pregador, nada do abraço. Pastor João Barbosa fez o apelo, orou pelo final, nada do abraço. E o pastor João Barbosa pediu que o coral do Creio cantasse novamente. A Thalita estava tocando, aí nós despedimos aqui, eu desci. E disse: Jesus, é assim mesmo, né? Nada é como a gente quer. Eu fui até a Thalita e disse: Thalita, o carro está do outro lado da rua, eu estou lá dentro do carro lhe esperando. Saí aqui no pátio da igreja, e nada. Quando eu pisei na calçada para atravessar, irmãos, vi um carro de lá para cá, uma Ipanema azul, com os vidros tudo preto. Ela passou a lombada, quando eu fui atravessar, ela brecou e voltou de ré. Disse: está vendo, Jesus? Além de não querer abraçar, Satanás quer me matar. Aí eu voltei. Quando eu voltei, o irmão sai de dentro do carro. Nunca vi na minha vida. E ele disse assim para mim: irmão, a paz do Senhor. Eu disse: paz do Senhor, rapaz. Quando eu passei a lombada, Deus gritou aqui dentro do carro: desça do carro, vá lá e dê um abraço naquele galego. E ele perguntou assim para mim assim: senhor quer um abraço? Eu disse: rapaz, deixa de besteira, rapaz. Quando eu abracei aquele rapaz, irmãos, eu senti uma graça do outro mundo, irmãos, que esse mundo não tem. E ele disse para mim assim, dentro dos meus olhos: Jesus te ama, rapaz. Levanta a cabeça, vai para casa glorificando, porque Ele não desiste de você. Seu amigo continua no mesmo lugar. Seu amigo não te abandonou. Seu amigo está com saudade de te ouvir. Oh glória! Esta é a última ceia, não tinha outra palavra, a palavra é essa. O amigo continua com os braços abertos, ele está aqui nesta noite. Você pode glorificar a Ele? Urabassuri micandenevia. Pastor Rosiel estará, irmãos, fazendo a leitura do texto da Santa Ceia, e nós estaremos higienizando as nossas mãos. Estou sentindo Jesus aqui, irmão. Os diáconos já vem para cá, já era para estar tudo aqui. Vem, rapaz, ligeiro. Amém, amados. A paz do Senhor aos amados irmãos. Chegando hoje aqui na igreja, o pastor Carlos gosta de abraço. Ele pediu: pastor, me dá um abraço. Eu peguei ele aqui, dei um abraço forte no pastor Carlos. Eu sei que a gente não precisa que alguém nos peça um abraço, mas esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, de sentir da parte de Deus que pessoas precisam, tem pessoas que precisam apenas de um abraço, não é, pastor Carlos? Apenas um abraço. Tem muita gente precisando apenas de um abraço. Leiamos a palavra do Senhor que te registra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 23. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse:
Tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-eis quando for ter convosco. E a igreja diz amém. Deus abençoe para tocar. Fiquemos sobre os pés, irmãos. Pastor Edilson, vem aqui orar ao Senhor. Queridos pais do Senhor, bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. No nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Senhor, queremos te apresentar este pão que tipicamente representa o teu corpo, Senhor, que foi moído na cruz do Calvário. Deus, eu peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém. Acadeirai-vos, irmãos. Lembrando aos irmãos, como o nosso pastor nos orientou, todos nós vamos participarmos junto. Você pega e todos nós vamos participar junto, tá bom? Coral da igreja adorando o Senhor. Som.
galerinha, todos pegaram o pão. Ficou alguém? Dá um sinal com a mão. Todos pegaram. Na nave da igreja, todos pegaram. Ficou alguém sem? Mocidade, creio. Ciclo de oração, todos. Orquestra e coral. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus, oh glória, aleluia. Vitória a Deus. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, tem uma paz no nosso meio, irmãos. Urabachura bacana, né? E tendo dado graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que foi partido por vós. Disse o Senhor Jesus: comei dele todos. Ficamos sobre os pés, irmãos. Pastor Clarindo Monteiro. Oremos, irmãos. Altíssimo e soberano Deus, aqui nas minhas mãos está esse cálice, que até o momento é um vinho comum, mas após de abençoado e consagrado, é o símbolo do teu sangue que foi derramado, lá no Calvário para todos. Pai, todos que tocar neste cálice, receba a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe e carrede. Alaiu vida vas, e caiaru estou, não te camaste. Lá tu que me anda dai, não te caias tu. Hey, está, limpa canta da baixaria. Aleluia. Amém. Acadeirai-vos, irmãos. Oh Jesus, a ti confesso.
galeria ficou alguém sem pegar o cálice? Todos pegaram na galeria? Se ficou alguém, dê um sinal com a mão. Todos pegaram? Na nave da igreja todos pegaram? Ficou alguém sem pegar? Todos pegaram? Aqui os músicos, está faltando aqui, ó. Sobrou um. A última ceia do ano. Quantos dias difíceis que passamos ao decorrer do ano todo. Mas se você olhar no retrovisor hoje, você vai ver que vai valer a pena. Aleluia. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, bebei dele todos. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. De pé, irmão. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Bem forte, todos nós, irmãos. Fica, Senhor, se assim faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Olha aqui, irmãos. O ano está se acabando. Hoje é a 12ª ceia em que Deus nos permite de estarmos assentados à mesa. Eu sei que cada um dos irmãos aqui tem uma gratidão, mas eu gostaria que você agora, nesta oração, você expressasse a sua gratidão a Deus por estar aqui neste lugar, por estar assentado aqui neste lugar e sentindo esta graça maravilhosa. Todas eu tenho orado no final, mas nada melhor do que o pastor da igreja, que está sendo representado aqui pelo pastor Eliseu Júnior, dele fazer esta última oração da 12ª ceia, em que nós aqui da igreja sede estamos participando. Não é porque somos bons, não, é que a sua misericórdia nos alcançou, e a sua bondade nos trouxe a este lugar. Você acredita nisso? Diga um amém bem forte. Pastor Eliseu. Oremos. Pai eterno, obrigado, Senhor, por poder mais uma vez estarmos sentados à tua mesa. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz do Calvário pela minha vida e a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por nos manter firme na tua presença durante o ano de 2025. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado em tuas mãos, e por isso aqui eu estou juntamente com os meus irmãos. Nos mantém firme em ti, Senhor.
Pai, nosso coração nesta noite é de gratidão a Ti por tudo que tem feito ao nosso favor. Obrigado, Senhor, nos mantém firme na Tua presença, no nome de Jesus.